Marcos 14, 43 em diante. Podemos ler? Vamos lá. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12, e com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com ele: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no, levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Versículo 51. Um jovem, vestido apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus, e quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Amém? Somente até aí. Pode sentar no seu lugar, dando glória ao Senhor. O texto que nós lemos aqui é um texto onde a gente está acostumado a ver e a ouvir sobre esses minutos finais de Jesus antes da crucificação. Eu não falo apenas ouvir, porque a gente já viu muito. A gente já viu várias encenações ou filmes relacionados a isso. E esse texto chama a atenção com uma novidade para alguns, ou alguns nunca observaram, ou alguns olharam e nunca pararam para pensar nisso. No meio de uma cena tão forte para o Evangelho, no meio de uma cena tão forte para nós, o texto fala para nós, do finalzinho, sobre um jovem que acompanhava toda aquela cena, um jovem que assistia tudo aquilo, mas o que chama a atenção é que esse jovem não estava vestindo uma roupa especial, esse jovem não tinha uma veste bonita, ou não tinha uma túnica, ou não tinha uma capa. A Bíblia deixa registrado para nós que um jovem que seguia Jesus estava apenas com um lençol sobre ele, um lençol de linho. E aí a Bíblia ainda continua dizendo para nós que quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Imagina a cena. Isso aí eu não vi nenhum filme relatando ainda dessa forma. O Evangelho segundo Marcos, e ver Pedro decepando a orelha, e ver Judas beijando Jesus, e ver todo mundo fugindo, e no meio disso tentar pegar um jovem. O jovem estava só com o lençol, e na hora que ele vai fugir, eles ainda tomam o lençol dele. Ele tem que correr nu, ele tem que sair nu. Nós não sabemos ao certo quem é esse jovem, embora por ele não estar em nenhum outro evangelho essa passagem. Acredita-se que ele era Marcos, o escritor João Marcos, que ainda era um jovem, mas a gente não pode dar certeza. Mas hoje eu quero falar não do texto todo que nós lemos, da prisão de Jesus, que você já está acostumado, mas eu quero falar desse jovem. E eu trouxe um lençol aqui, eu também vou pregar com o lençol hoje aqui. Esse eu não dormi com ele não, tá cheiroso. Um lençol. Deu até aquela vontade de deitar, né? Lençolzinho. Se fosse o edredom, então já tinha uns 3 roncando. Só os moleques falam. Eu quero trazer para nós o que poderia ser, eu trazer algumas lições em cima disso. E esse lençol bonito que minha esposa lavou, tá cheiroso. Falei, vê se não tem nenhum rasgadinho, nenhum manchadinho, porque senão queima.
Por isso que eu mandei já apagar a luz. Se eu achar alguma sujeira, eu vou mandar apagar do altar também. Está limpinho. Esse jovem é um retrato da nossa geração atual, irmãos. Onde nós vemos que ele veio de uma família, a gente não tem muitas informações dele, mas vê que alguém que estava seguindo Jesus, seguia Jesus apenas com um lençol, era uma situação a se pensar no despreparo, de se pensar no improviso, ou de pensar na fragilidade que ele tinha. A gente não pode dizer que era moda, porque a moda o pessoal não usava só um lençol. Se fosse no Brasil, talvez os que gostam de roupa mais justa, decotada, mostrando algumas coisas, poderia até pensar que o lençol seria uma moda para se seguir. A gente sabe que tudo isso se passou tarde da noite. Pegaram Jesus, já era de noite, e aquele povo tinha costume de dormir cedo. Pode ser que esse jovem já estava deitado na sua casa quando ele ouviu os barulhos e seguiu e foi atrás do que estava acontecendo. Essa é uma mensagem onde a gente pode conjecturar muitas coisas, mas algumas delas a gente não precisa seguir no que a Bíblia está trazendo em si do fato histórico, mas de algumas interpretações que a gente pode usar no nosso dia a dia. A Bíblia fala que o jovem, mesmo com lençol, ele seguia Jesus. Eu te digo, qual tem sido a sua vestimenta para vir à casa do Senhor? Qual tem sido a sua vestimenta para representar o Evangelho de Jesus? As roupas que você usa, as roupas que você veste, são roupas que indicam quem você é? Ou as pessoas têm que esperar você abrir a sua boca, têm que esperar você demonstrar alguma coisa para saber que você é cristã ou não? Não existe roupas de cristão ou não, mas nós servimos a um Deus que busca a santidade, e tudo que há em nós tem que glorificar o nome santo do Senhor, inclusive as nossas vestimentas, inclusive as nossas roupas. Não é esse apenas o enfoque da palavra, mas quando a gente vê no sentido literal o que ele estava vestindo, a gente pensa nisso. Eu vi essa semana vamos dizer assim, um humorista cristão, Jonathan Neme. Ele estava fazendo um momento de stand-up dele, e ele falou sobre a conversão da André Surak. E aí, no meio da plateia, ele começou a brincar com essa história e falou: olha, ela se converteu mesmo, porque você entra agora nas redes sociais dela e você vê que ela está com roupas que não mostram mais o seu corpo, como ela era modelo, que mostrava só de biquíni, de roupas íntimas. E ele ainda aproveitou que a plateia estava rindo, brincando, e falou bem assim: a gente tenta julgar ela pela roupa dela na conversão, mas muitos de vocês que estão rindo, se a gente entrar no seu Instagram, será que está mais crente, ela ou você? Porque às vezes a gente quer ser cristão no domingo à noite, no domingo na igreja, a gente usa uma roupa para vir para a igreja, mas para ir para outros lugares a gente tem aquela roupa para outros lugares. Esse jovem desperta a nossa curiosidade porque ele aceitou ir atrás de Jesus dessa forma. Pode ter sido improvisado, mas ele foi dessa forma. Mas agora a gente olha para um outro lado e a gente vê que, como a Bíblia diz que ele era um jovem, ele pertencia a uma família. Alguém permitiu que ele saísse de casa assim. Eu quero dizer para os pais, vocês continuam tendo autoridade sobre seus filhos. Não espere que outras pessoas venham dizer algo, vocês têm responsabilidade e autoridade. Agora a gente vê também que esse é o cenário do jovem, que quem sabe é uma família fragilizada. O lençol mostra isso. A gente brinquei aqui sobre o edredom, que seria mais confortável, mais quentinho. Agora o lençol é uma coisa mais simples. Ele não tem peso, ele é mais vulnerável. Isso mostra uma fragilidade que aquele jovem tem. Talvez tudo que a mãe deu para ele foi o lençol. Talvez ele não tinha roupas, e para ele seguir, ele teve que seguir dessa forma. Eu quero dizer que esse lençol muitas vezes representa a sua vida. Agora a gente não fala mais apenas de uma peça de roupa, até porque o lençol não era peça de roupa.
Mas agora nós falamos sobre a fragilidade com a qual nós estamos vivendo nesses dias. A nossa família não nos dá muitas condições. A nossa família não nos dá tantas condições. Talvez passa-se pela vestimenta, mas muitas vezes passa por uma estrutura. A gente vive numa geração onde a gente vê muitos lares desestruturados. O mês de maio é o mês onde nos domingos a gente quer dar ênfase à família. A gente quer fazer sempre uma oração pela família. A gente quer trabalhar com temas relacionados à família. Os domingos de maio nós vamos trabalhar nisso, porque a família está pedindo socorro nos dias de hoje. E quando nós vemos isso, nós vemos que a gente vive isso, arrancaram de dentro do lar das pessoas aqueles que são referências. O pai não é mais visto como uma referência, a mãe já não é mais vista como referência. As pessoas buscam essa referência do lado de fora e às vezes vão encontrar referências em outros lugares, referências que não são nem cristãs. Paulo se coloca como uma referência, ele fala: sede meus imitadores, mas eu também tenho uma referência, a minha referência é Cristo. Nós temos que seguir outras pessoas sim, mas pessoas que tenham Cristo como referência. Pergunta para o seu irmão, para a sua irmã: quem é a sua referência maior? Pai, mãe, amigos, professores, podem ser referências, embora muitos deles foram tomados de nós. A gente vivia um tempo onde as pessoas eram acostumadas a ser mais focadas. Agora tudo é relativo, agora tudo vai mudando. Uma pessoa era referência e ela seguia sendo referência dessa pessoa por muito tempo. Hoje não, hoje a gente segue ela até que surja uma outra pessoa. E às vezes a gente tem esse problema enorme dentro de casa. Eu não sei ao certo o que levou esse jovem a seguir dessa forma, mas eu quero falar aqui sobre a falta de estrutura que ele teve, ou que ele recebeu para fazer isso, ou que permitiram ele fazer. A gente vê uma improvisação dele, a gente vê essa fragilidade na sua vestimenta, a ponto de que quando puxaram o seu lençol não tinha nada por baixo, ele teve que fugir nu. E quantas vezes tudo que a gente tem é como se fosse apenas um lençol. A gente não tem muita estrutura, a gente tem que viver na base do improviso. As coisas da nossa casa são na base do improviso, os nossos sentimentos são improvisados dessa forma. Às vezes é reflexo do que a gente recebeu. Eu quero dizer que quando a gente olha para ele e a gente vê essas coisas, a gente percebe que muitas pessoas, quando vêm até Jesus, quando seguem Jesus, seguem demonstrando toda a sua fragilidade. Nem todo mundo vem com uma roupa especial, nem todo mundo tem condições de vir da melhor forma, nem todo mundo vem com a sua vida resolvida. Pelo contrário, muitos de nós encontrou o Evangelho justamente por conta das nossas questões mal resolvidas, justamente por conta dos problemas que nós estamos vivenciando. Eu quero dizer que esse jovem com o lençol muitas vezes representa a sua vida espiritual. Deus está o tempo todo querendo trazer um revestimento sobre você, e você acostumou a seguir Jesus apenas com um lençolzinho. Não, se tiver algo para cobrir a minha nudez, tá bom, eu já posso seguir Jesus dessa forma. Quero dizer que a Bíblia fala bastante sobre o revestimento, e Deus tem o desejo, o propósito de revestir a sua vida com coisas boas. Deus olha para a nossa fragilidade, para a nossa falta de estrutura, e Ele começa a trabalhar em nós, trazendo uma estrutura maior para nós. Quantos de nós chegou aqui na igreja e nada tinham? E aí, eu não falo de uma coisa apenas física ou material, mas eu falo da sua estrutura emocional, da sua estrutura intelectual, da sua estrutura espiritual, da capacitação de Deus sobre a sua vida. A gente é como esse jovem. Chegamos frágeis, mas o nosso Deus não permite que nós possamos prosseguir sendo frágeis. Pelo contrário, Ele reveste a nossa fraqueza com a força dEle. O que nós não podemos deixar é que a gente possa seguir a nossa vida inteira assim, sempre na fragilidade,
porque vai ser muito fácil nos parar, irmãos. Vai ser muito fácil nos fazer fugir. Basta puxar o nosso lençol e a nossa nudez vai estar exposta. Mas ao mesmo tempo, se você está chegando na casa de Deus, e se você tem seguido a Jesus dessa forma, nós vemos que a Bíblia deixa registrado para nós, que até mesmo pessoas dessa maneira, nessa particularidade, o que eles queriam era poder ouvir Jesus, o que eles queriam era poder seguir Jesus. Numa cena tão forte para nós, aonde soldados vêm armados, bem equipados para pegar Jesus, nós vemos um que seguia, demonstrando uma fragilidade tão grande. Eu quero que você entenda que espiritualmente esse tem sido o nosso retrato também. Espiritualmente esse tem sido o retrato da nação brasileira, onde a gente, nas nossas carências, nas nossas dificuldades, a gente está tendo que seguir de uma forma improvisada, seguir como se fosse um rascunho. Mas você não pode querer seguir sempre assim, porque talvez não dê tempo de nós passarmos a nossa história limpa. Então o improviso nos ajuda em algum momento, mas a nossa vida não pode ser construída como o improviso, mas sim como um planejamento. Embora a gente mostre aqui a falta de estrutura, o improviso, a fragilidade desse jovem, eu consigo olhar no final do texto que ele poderia ter tudo isso, mas ele era alguém que sabia muito bem o que queria, e ele era alguém que estava disposto a não deixar ninguém parar ele, estava disposto a não deixar ninguém impedir ele, porque quando a Bíblia avança, ela diz que quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu e deixou o lençol para trás. Quer dizer, era um jovem que, apesar da sua fragilidade, ele tinha uma disposição, ele tinha uma vontade. E isso você tem que entender, irmãos. Nós vivemos um dia que, quem sabe, você olha e pense: a minha vida é como desse jovem, eu sou esse jovem dos dias de hoje. No meio de todo mundo, eu sou como alguém que só tem um lençol. E às vezes a gente fica nessa posição de ser vítima do que as coisas estão acontecendo ao nosso redor. A gente fica nessa posição de falar: olha, fizeram isso comigo, fizeram isso aqui. Isso tudo também é só uma fase. Mas uma coisa você tem que ter, você tem que assumir o controle da sua vida, colocar Jesus nisso e atender aquilo que Ele fala ao seu coração. Porque quando a gente olha para o que a Bíblia diz, quando a gente vai olhar céu e a gente vai olhar inferno, são duas coisas que isso relata um destino para nós, que ninguém vai conseguir te colocar no inferno e também ninguém vai conseguir te colocar no céu. As pessoas podem fazer tudo com você nessa vida, mas o seu destino é você quem escolhe, é você quem decide. Se alguém chegar ali fora hoje, acabar o culto, eu saindo, e alguém tirar minha vida, essa pessoa não pode me colocar no inferno, porque as minhas decisões me fizeram ir para o céu. E a gente está pensando nisso, a gente acha: olha, alguém fez isso comigo, meu pai fez isso comigo, a minha família tem essa estrutura, meus amigos fizeram isso, eu gosto disso, eu quero fazer isso, eu amo fazer essas coisas, eu sei que é errado, eu sei que não vai dar certo, mas eu quero fazer, não vai dar nada. E a gente depois fica só culpando as pessoas: eu fiz isso porque fulano me levou para lá. Para de assumir a passividade da sua vida e seja ativo nas coisas de Deus para você. Para de ser passivo com as coisas que te cercam. Para de colocar a culpa no que aconteceu no passado. Para de colocar a culpa nas coisas que estão acontecendo ao redor. Foque naquilo que Deus tem para fazer em você. O jovem não tinha estrutura, mas ele sabia de uma coisa: eu quero seguir Jesus. Talvez eu não tenha uma roupa adequada ainda, mas eu quero seguir a Jesus. Talvez eu não sei qual é o meu rumo, meu destino ainda, mas eu quero ouvir dele, porque para onde ele for, eu quero ir também. A gente tem que saber que a gente não pode mudar o nosso passado, mas que Deus também não depende do nosso passado para construir o nosso futuro.
O que Ele precisa é começar a eliminar de nós as coisas do passado que nos pesam. Porque muitos de nós, irmãos, ainda ficam vivendo no passado. Hoje pela manhã, enquanto os irmãos estavam aqui na escola bíblica, eu fui lá na igreja de Cruzeiro do Sul e fiz um atendimento. Estava conversando com uma irmã, e a irmã falando sobre os problemas do passado, uma dificuldade enorme que ela tem de perdoar o ex-marido dela pelo que faz com ela, e fala das influências daquilo que acontece na vida dos filhos dela. E no meio da conversa, deixei ela falar um pouquinho. Sabia que tinha um horário para voltar, para estar aqui. E falei: minha irmã, o que a senhora tem que fazer é largar o pescoço do seu marido. Isso aí já aconteceu há algum tempo, como a senhora relatou. Larga o pescoço dele, porque a sua mão ocupada no pescoço dele impede de Deus colocar coisa nova nas suas mãos. Isso tem sido realidade nossa, gente. A gente está se ocupando com coisas do passado, com prisões do passado ainda. A gente olha para nós, a gente vê: eu queria que a minha casa fosse diferente, eu queria ter nascido numa família diferente, eu queria que meus pais fossem desse jeito, eu queria que meu marido fosse assim, que a minha mulher fosse assim. Meu irmão, o leite que derramou não tem como mais. Mas daqui por diante vocês podem construir uma história nova. Daqui por diante vocês podem construir um futuro novo. Porque agora tudo que vocês têm não é mais um lençol, mas vocês têm a graça de Deus sobre a sua vida. Quando eles puxam e arrancam o lençol do jovem, o jovem está nu, mas ele não está parado, ele está correndo, está fugindo. E se justamente for o Marcos que nós conhecemos, nós vemos que ele é citado em Atos, ele é alguém responsável para que esse evangelho estivesse escrito para nós. Eu não sei até aqui quais foram suas fragilidades, mas eu sei de uma coisa: você não precisa ser frágil para sempre. Você tem um Deus que te fortalece, você tem um Deus que coloca alegria para você, como a sua força, para te colocar para cima, para te colocar para avançar. Tudo que nós precisamos é avançar, é prosseguir. Deixar o lençol no canto, senão alguém vai querer deitar no lençol ali. Quando eu olho essa história, e sempre, eu lembro que a primeira vez que eu li esse texto, eu estava no momento devocional, e quando eu li, parece que colocaram esses dois versículos na Bíblia. Opa, como é que colocaram um cara pelado nessa história? Como é que colocaram um jovem disso? Ninguém nunca pregou isso para mim, eu nunca vi isso. Porque às vezes a gente está focado apenas no foco principal, no que está acontecendo na história, a gente não olha as coisas ao redor. Talvez a gente está olhando aqui para o altar, está olhando para o pastor, está olhando para os irmãos que ministraram, mas quem sabe quem está do seu lado, em alguma área da vida, ela está tão fragilizada quanto esse jovem. Um soprinho coloca ela no chão, um puxãozinho acaba com tudo. Talvez você chegou assim hoje aqui na igreja, fragilizado. Aconteceram coisas que foram deixando você fragilizado. Talvez você olhou em algumas coisas, se deparou e pensou consigo mesmo: eu não tenho estrutura para vencer essas coisas. Nós vivemos um tempo, irmãos, onde o número de cristãos nunca foi tão grande, mas nunca tivemos uma igreja tão fragilizada. Uma igreja que não está preparada para vencer e que não está preparada para perder. Já reparou isso? Uma igreja tem que andar morna, tem que andar se equilibrando no muro. Se Deus dá vitória demais, a vitória se torna um Deus para a pessoa, se torna um pai para a pessoa, e a pessoa se apega àquilo e esquece de Deus. Se acontece uma tragédia na vida da pessoa, a pessoa desespera e fala: meu Deus, por que isso vai acontecer comigo? A gente sempre está andando fragilizado assim, a gente não tem estrutura para vencer, irmãos. E aí Deus, nesse tempo, gostaria de colocar a igreja reinando, com mais poder, com mais empoderamento. Deus queria colocar a igreja como cabeça da sociedade, mas talvez nós não estejamos preparados para isso.
E é por isso que quando a gente começa a ver alguém se levantando, a gente já se preocupa. E não são poucas pessoas que quando estão lá em cima, a gente acaba vendo a queda dessas pessoas. A gente acaba vendo algum escândalo, seja na internet, seja no jornal, seja em qualquer lugar. Porque tudo que cobre essas pessoas é um lençol fino. Ninguém investiu em estrutura, ninguém investiu nisso, foram aceitando seguir dessa forma. Isso não pode acontecer conosco. A gente tem que aceitar o revestimento do Espírito Santo de Deus. A gente tem que aceitar Ele revestir a nossa vida. E Ele fala assim: Saulo, quando você chegou, tudo que você tinha era essa fragilidade, filho. Mas eu vou trabalhar em cima das suas fragilidades e vou transformar isso em força, para que você possa pegar outros que são frágeis, conforme você foi, conforme você é, e você vai começar a curar essas pessoas, e através da cura dessas pessoas, você também vai ser curado. Você consegue entender que talvez a situação mais complicada que você passou na sua vida pode se tornar o seu ministério? Já conseguiu entender que talvez aquele tempo que você frequentou esses lugares, com tantas pessoas tão diferentes, Deus permitiu que você fosse lá por uma razão? Você começou a conhecer essas pessoas, viu que muitas delas eram coisas de fachada, elas sofriam, e Deus agora quer que você vá lá para restaurar essas pessoas. A gente tem que entender que nós viemos frágeis, mas nós não somos um povo frágil. Nós somos ovelhas, mas nós seguimos o leão da tribo de Judá. Ele é o comandante do nosso exército, Ele é quem nos fortalece, Ele é quem nos capacita, Ele é quem nos dá condições de avançar, de crescer, de vencer. Então toda a fragilidade sua, nessa noite, ela tem que cessar aqui. Pastor, o senhor não sabe como que é a estrutura que eu tenho até aqui. Irmãos, a minha estrutura também é muito frágil. Mas todo dia, sabe uma coisa que eu não posso deixar de ter? Um momento onde eu chego para Deus e falo: Senhor, eu só estou com o lençol, o Senhor pode me revestir? E Ele vem com a armadura dele e fala: tira o lençol, porque agora você está com a armadura, agora você está revestido. A gente tem que entender que dentro de nós, em nós, a gente pode não encontrar forças, mas quem disse que é para encontrar força dentro de nós? É para encontrar força que vem do Senhor sobre nós. E aí Ele começa a nos fortalecer, a nos equipar, a nos revestir, e a gente vai avançando, a fragilidade vai ficando para trás, e nós vamos avançando, e ninguém consegue nos parar. A gente pode até fugir momentaneamente, mas nós já recebemos bastante informação para não vivermos em fuga. Pelo contrário, nós vamos estabelecer no centro da vontade de Deus para nossas vidas. Se a sua família não pôde te dar uma estrutura boa, agradeça a Deus, porque o que eles conseguiram te dar, fizeram você chegar até aqui essa noite. Mas, porque eu falo para você agradecer a Deus, porque a sua vida não para aqui. Você pode não ter recebido uma estrutura boa da sua família, mas você pode oferecer uma estrutura boa para a família que Deus está fazendo gerar no seu coração, ou a família que Deus permitiu que você tivesse. Tudo só depende de nós olharmos para nós mesmos, mas não pararmos diante da nossa falta de estrutura, nosso improviso. Pelo contrário, a gente vai conseguir seguir Jesus, receber as palavras dele, ver cenas chocantes, ver que no meio de tudo o que ele estava passando, o momento que outros podiam pensar: olha, ele está frágil, ele não é o filho de Deus, e agora vem soldados e prendem ele não pode fazer nada. Jesus mostrou que a fragilidade que o homem vê não é da mesma forma que ele vê. Todo mundo achou que Jesus estava vulnerável ali, alguém tentou ajudar, tirou uma espada para decepar a orelha. E alguns dizem que na verdade a espada não era para decepar a orelha, porque não ia mudar nada, né? Era para matar, para acertar o pescoço. Só que o soldado deve ter esquivado e pegou na orelha. Jesus falou: olha, sobre fragilidade, se eu quisesse, eu pedi ao meu Pai, Ele mandaria muitos e muitos e muitos anjos para me proteger. Eu não preciso disso, eu não estou fragilizado. Pega a orelha, coloca de volta no lugar. Ninguém precisa me defender, porque eu estou indo para o centro da vontade do meu Pai.
Talvez isso que todo mundo vê de você e pensa: olha, é fragilizado, família sem condições, olha a casa onde ele está estabelecendo, olha essas coisas. Todo mundo olha para isso e julga você como frágil. Eu não. Eu julgo você como um guerreiro, como um valente, como alguém que Deus está formando e gerando, e que vai se aproveitar dessa estrutura que recebeu para seguir Jesus, e Jesus te equipar e trazer muito mais força para você. Talvez aqueles que você julga são os mais fortes, são os mais fracos, porque muitas vezes a gente se confunde disso, e muitas vezes Deus pega os que não são, os improváveis, e começa a transformar. Deus pega os fragilizados e começa a fortalecer. Deus muda isso aí, irmãos. Tudo que dependemos hoje é colocar nossas fragilidades diante de Deus, e Deus vai colocar à disposição dele a sua força para nos revestir, para nos dar graça, para nos fazer avançar. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Eu quero terminar essa mensagem, e essa mensagem, o final dela não depende de mim. Na verdade, toda ela depende do Espírito Santo de Deus. Mas essa parte final depende do que você quer colocar à disposição de Deus. Depende de você. Veja que você chegou com as suas fragilidades expostas. Se não foi Marcos, esse jovem chamou a atenção de Marcos, porque quando ele escreveu o Evangelho, ele escreveu diferente de Mateus, de João, de Lucas. Ele focou na história de Jesus, mas ele também focou naquele jovem. Aquele jovem chamou a atenção dele. Como é que pode, no meio de tantos, ele está assim, dessa forma? Quem sabe você chegou aqui assim essa noite, no meio de tantos. As pessoas não conseguem olhar muito para você e saber, mas você sabe como que a sua fragilidade está exposta. Talvez ela ficou exposta até para outras pessoas, como a história do jovem só com o lençol. Mas sabe de uma coisa? Exposta ou não, diante das pessoas, isso está exposto diante de Deus. E Deus não vai permitir que você fuja mais uma vez. Pelo contrário, Ele vai trazer um revestimento sobre a sua vida. Quero que o Ministério de Louvor, parte hoje, possa vir cá. Nós vamos louvar com essa canção. A penúltima canção, leva para mais perto. E você no seu lugar, eu quero que você possa fechar os seus olhos nesse momento. Se quiser colocar a mão na altura do seu coração, você pode colocar. Senão, o que eu quero é que você faça uma introspecção sua e comece a olhar para si as áreas que hoje estão vulneráveis. Talvez já é um histórico de muito tempo, ou talvez seja de algo recente que tenha acontecido. Mas eu sei de uma coisa: Deus não vai permitir que você permaneça apenas com esse lençol. Pelo contrário, Ele tem uma vestimenta para te dar, Ele tem uma armadura para te entregar, Ele tem vestes novas para colocar sobre você. E sabe de uma coisa? Você não precisa comprar dele, Ele já pagou. Ele está te presenteando essa noite com vestes novas, com equipamentos novos. Ele anula a sua fragilidade, porque Ele começa a colocar força nas áreas que são vulneráveis, nas áreas que são fracas. Quando nós vamos louvar com um pedaço dessa canção, eu quero que você tenha esse momento com Deus. Eu quero que você tenha esse momento de intimidade com o Senhor. E Deus quer te trazer para mais perto dEle essa noite. E esse mais perto é para que Ele possa te revestir. Essa mensagem fala de revestimento. E o Espírito Santo de Deus está sobre nós essa noite. Veio para pegar suas fraquezas e trazer o fortalecimento dele sobre você. Ore ao Senhor nesse momento. Converse com Deus nessa hora.
Exponha a sua fragilidade diante dele. Talvez você nesse momento de prospecção, você olhou para a sua vida e você viu tanta fragilidade que tem na sua vida. Você fala, pastor, eu sigo a Jesus, mas tem muita fragilidade exposta. Eu olho para mim, eu vejo as minhas fraquezas, eu não consigo entender como eu consigo seguir ele assim. Pastor, no sentido figurado, é como se estivesse dessa forma, todo mundo está vendo eu desse jeito. Essa oração é só para quem quiser. Mas quem sabe você chegou aqui nessa noite com uma fragilidade muito grande e você quer sair daqui com o fortalecimento de Deus, com o investimento especial de Deus sobre isso. E se esse é o seu retrato essa noite, eu quero convidar você para vir aqui diante do altar, porque eu, a pastora, o pastor Denilson está por aí, ele vai nos ajudar, nós queremos tocar sobre você e pedir para que Deus possa fazer um revestimento sobre a sua fragilidade. Eu não sei qual é a área que você pode estar vulnerável, estar fraco, mas eu sei que Deus pode fazer um revestimento sobre você essa noite. Deus pode te equipar para que você possa ter a sua vida transformada. E saiba, pode ser que seja para qualquer tipo de pessoa, não é apenas para pessoas não evangélicas. O jovem estava seguindo Jesus, o jovem tinha uma vida com Jesus, o jovem estava no meio do povo seguir Jesus. Talvez você esteja assim, talvez você tenha um tempo já de igreja. Não importa se são meses, são anos, se você estiver fragilizado, Ele pode vir nessa noite e colocar a força sobre a sua fraqueza. Então, nós vamos louvar mais uma vez com essa canção. E se você quiser, venha. Eu vou abrir o microfone, porque se alguém estiver aqui, eu quero orar para essas pessoas. E depois nós vamos finalizar esse momento juntos. Pessoas aqui, eu não sei
coloque a mão na altura do seu coração. Você que está na sua cadeira, estende as mãos para cá. Talvez a oração não seja para você hoje, mas olha quantas pessoas que Deus está fortalecendo aqui essa noite. Você não precisa ter vergonha das suas fragilidades. Uma das coisas que eu tinha muito complexo de quem eu era. De todas as formas eu tinha complexo. Da estrutura da minha família, talvez alguns momentos de condição financeira, do meu corpo físico. Mas eu entendi que para seguir a Jesus eu não precisava ser perfeito. Pelo contrário, eu poderia encontrar nele tudo que faltava em mim. Deus está quebrando pessoas aqui em alguns lugares da sua vida, onde alguns complexos estão sendo derrubados, lançados por terra. O que você vivenciou, isso se tornou como uma chave que Deus está colocando uma unção em você, para que não só a sua estrutura seja fortalecida, mas para que você possa fortalecer outros semelhantes a você. Eu não falo de chamado, de ministério, porque às vezes a gente pensa que é só isso, e a gente pensa que é muito na área de igreja. Não. Pessoas vão chegar no seu dia a dia, no seu cotidiano, e você vai conhecê-las e vai descobrir as fraquezas, as fragilidades delas. Sabe por que Deus colocou isso diante de você? Porque Ele olha para você e sabe que você vai ter a informação certa para passar para Ele. Deus sabe que você vai poder falar para eles: olha, eu também passei por isso, eu também venci isso aí. Você sabe que o Evangelho não se fala de um diploma que a gente recebe, porque às vezes a gente pode, nos dias de hoje, a gente vê tantas pessoas que têm diplomas, mas que não sabem nada do que estudaram, ou não aprenderam nada do que cursaram. Mas o Evangelho fala de cicatrizes, porque cicatrizes demonstra aquilo que nós passamos e que nos feriu, mas que agora já está estancado em nós. Primeira coisa, quando você chegar nos céus, você vê Jesus, mesmo com o corpo todo transformado, você vai poder ver as cicatrizes que são nas mãos dele. Você vai poder ver o lado dele furado, porque ele diz para nós: filho meu, filha minha, assim como ele deixa registrado na Bíblia, tendes bom ânimo, mesmo passando por aflições no mundo. Eu já mostrei o caminho. Mesmo passando por aflições, tenho bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então as pessoas precisam, não dos seus diplomas, mas precisam olhar para você e falar: ela é vencedora, ele é vencedor, ele passou por isso, ela passou por isso e venceu, então tem esperança para mim. Deus está mudando estruturas aqui nessa noite. Eu quero orar por você, para a gente ter esse momento com o Espírito Santo. Quando terminar a oração, você não volte para o seu lugar ainda, mas vai ser o momento de você sentir uma paz tão grande. Vai ser o momento de você sentir algo tão grande dentro de você. E eu vou dizer para você o que é. Antes mesmo que aconteça, é o Espírito Santo trazendo um revestimento novo para você. É o Espírito Santo trazendo um revestimento novo sobre essa estrutura fragilizada que você tem. Não permita que as suas fragilidades se afastem de Jesus. Pelo contrário, é nas suas fragilidades que Ele quer trabalhar em você. Senhor Deus e Pai, nesse momento final, só o Senhor sabe que os seus filhos e filhas vivenciaram nesses dias, nesses anos, para que eles pudessem estar aqui na frente. Mas eu sei de uma coisa,
Deus, Senhor, o convite foi para que eles pudessem vir e colocar as fragilidades diante do Senhor. E, ó Pai, eu te peço que cada área vulnerável, que cada área que está fragilizada, o Senhor possa vir com a sua força sobre eles. Traz o revestimento, Senhor. Pai, comece a equipar essas pessoas. Comece a colocar a unção do Senhor sobre eles. Comece a colocar o revestimento do Espírito Santo sobre eles. Pai, eu clamo ao Senhor para que o Senhor possa vir começar a partir dessa noite um tempo novo sobre os seus filhos e filhas. Pai, o Senhor sabe que muitas vezes a nossa fragilidade nos afasta do Senhor. A gente acaba fugindo. Senhor, que isso não seja motivo para estarmos longe, pelo contrário. Com as nossas fragilidades vamos até o Senhor, para que o Senhor possa vir, ó Pai, nos revestir de força, nos revestir de graça, nos revestir de unção. Senhor, não importa se essa fragilidade veio em campo da família, não importa se essa fragilidade veio por conta da saúde, não importa se a fragilidade, ó Pai, hoje está diante de uma coisa emocional que está acontecendo, ó Pai. Senhor, não importa se são essas áreas ou tantas outras que possam estar vulneráveis. Que sabe, ó Pai, essa vulnerabilidade nossa nos levou ao pecado. E isso, ó Pai, tem nos afligido, porque a gente tem seguido ao Senhor assim também. Mas, ó Pai, quem veio aqui na frente, o Senhor sabe que o que está exposto diante do Senhor, o Senhor é o Deus, ó Pai, que traz restituição, restauração. Ó Pai, que a restauração do Senhor não venha de outros homens, de outras mulheres, de outros relacionamentos, de outras coisas que nós não tentemos colocar, Deus, outras coisas para ocupar o lugar que pertence ao Senhor. Pelo contrário, nos revista mais e mais do Teu Espírito Santo, e que essa noite o Senhor possa vir com esse revestimento sobre nós, sobre o que somos fracos, transforma em força, sobre o que está vulnerável em nós, traz a força do Senhor. Ó Senhor, nós clamamos a Ti nas áreas que nós necessitamos, Deus, que o Senhor possa vir com revestimento nessa hora, Deus. Senhor, faça assim, Deus, com os seus filhos. Faça assim, Deus, com os seus filhos. No nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus. Olha como é profético, irmãos, para que a gente possa finalizar. O texto que as meninas leram na hora do início do culto. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é aí que eu sou forte. Se tiver a mão do coração, coloque a mão como quem está se abraçando nessa hora. Até você que está na cadeira, quero louvar só com toda essa canção. Faça morada em nós essa noite. Faça morada em nós, Senhor. Faça morada em nós, Senhor. Cantando ou orando, você pode pedir: Senhor, faça morada em mim, Deus. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Você pode pedir: faça morada. Faça morada em mim.
à frente, quem está nas cadeiras. Você pode dar um abraço à pessoa que está do seu lado e falar: seja revestido do Espírito Santo de Deus. Se sentir que está nesse abraço,